Olá, seja bem-vindo a mais uma unidade de estudo e hoje teremos a professora Laura de Figueiredo iniciando os estudos de ética profissional. A você, internauta, desejo uma boa aula e que aproveite ao máximo os seus estudos. Vamos acompanhar? Laura de Figueiredo é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, graduada em Direito pela PUC São Paulo, professora de Direito Processual Penal, Direito do Consumidor e Ética Profissional. É palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. É advogada. Olá pessoal, eu sou a professora Laura de Figueiredo e estou aqui hoje para tratar com vocês da disciplina mais importante para o exame de ordem. Vocês já devem ter ouvido essa frase de muitos professores, mas na verdade a ética profissional é a disciplina mais fácil da gente obter os 10 pontos, ou os antigos 12, agora 10 por conta da filosofia, da hermenêutica, 10 pontos numa prova em que você precisa fazer 40. Pessoal, se eu preciso fazer 40 e posso acertar 10 logo de cara, está aí a prova de que essa é a disciplina mais importante. Nós vamos começar, antes de entrar na nossa unidade de estudo 1, para falar dos princípios que devem nortear a atividade da advocacia, lembrar do nosso material de estudo. Vocês têm o material de apoio que eu preparei especialmente para vocês, seguindo o roteiro das nossas aulas. Temos a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Temos o Código de Ética e Disciplina, mas não para por aí. Atenção, que a FGV tem pensado alguns dispositivos do Regulamento Geral do Estatuto para abordar questões no nosso exame de ordem. Ah, professora, o que é o Regulamento Geral do Estatuto? O Regulamento Geral é uma norma, não é uma lei, mas é um regramento especial que complementa a Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, ok? Então, durante os seus estudos, fiquem atentos ao Código de Ética, ao Estatuto e também ao Regulamento Geral. No site da OAB Federal ou na OAB de São Paulo, vocês podem baixar todas essas legislações atualizadas. Vamos para a nossa primeira unidade de estudo, princípios. Eu quero falar com vocês de 4 princípios fundamentais. Por quê? Porque as questões de ética têm trabalhado situações práticas, historinhas da atuação do advogado, que muitas vezes a gente não lembra ou não sabe exatamente qual é o tema proposto pelo examinador, mas a gente pode responder com base nos princípios. E vamos para o primeiro, pessoalidade. A pessoalidade, ou seja, o olho no olho, o contato pessoal, é imprescindível, é fundamental para que se estabeleça a relação cliente-advogado. Sem o contato pessoal, não se admite esta relação para os seus efeitos jurídicos e para os seus efeitos éticos propriamente ditos. Como assim? O que nós estamos querendo lembrar é que esse primeiro atendimento não pode ser feito pela internet, nem pelo telefone. Nós vamos ver durante as nossas unidades de estudo que a captação de clientela é vedada e a oferta de serviços indiscriminada também. E para atingir o nosso segundo princípio, que é a confiabilidade, eu preciso do contato pessoal. Em que pese as relações estarem cada vez mais disseminadas com todos os veículos de comunicação que nós temos, com todas as tecnologias, para o advogado e o cliente é imprescindível o contato pessoal e a confiança recíproca. Confiabilidade é o nosso segundo princípio. A confiança recíproca significa que eu, advogada, devo confiar integralmente no meu cliente e vice-versa. Eu devo confiar nas situações apresentadas, nas provas, nas alegações fornecidas para minha atuação. Devo confiar que eu vou receber os honorários pactuados. Da mesma forma, o cliente deve confiar na capacidade técnica, na idoneidade, enfim,
nesta relação firmada cliente-advogado. Sem esta confiabilidade, se esta confiança recíproca for quebrada, para o advogado surge o dever ético de renunciar ao patrocínio da causa. Vejam que a confiança, ela vem do contato pessoal, primeiro princípio, e ela é exigida para que a relação se estabeleça e se sustente até o resultado final e o deslinde do problema do cliente, da demanda, ok? O que é importante nestes dois primeiros princípios que estão absolutamente atrelados? Lembrar que numa questão, por exemplo, que fale sobre oferta de serviços pela internet, atendimento por telefone para orientação jurídica ou consultoria jurídica, essas formas não são admitidas. E agora vai um alerta. Muitas vezes, uma questão vai traduzir uma situação de fato que nós estamos acostumados a vivenciar. Vemos nos jornais, nas revistas, por informação de outros colegas. Essas situações da vida prática, do nosso cotidiano, do advogado e do estagiário, não servem como referência para responder às nossas questões na prova. Por que isso? Porque, via de regra, alguns comportamentos típicos, usuais, eles não estão atrelados aos preceitos éticos e estatutários. Então, eu pergunto, existem sites com oferta de serviços jurídicos online? A sua resposta, com certeza, foi sim, existem. Nesses sites, há uma cobrança via boleto bancário ou cartão de crédito para consulta? A sua resposta, novamente, deve ter sido sim, eu já vi, professora. Pois é, mas se você responder a questão na prova, baseado no que você vê na prática, possivelmente você escolherá a alternativa incorreta, ok? Pessoalidade, imprescindível para que a relação se estabeleça, e confiabilidade para que ela se estabeleça e se sustente até o final. O terceiro princípio é a não mercantilização. Situação também comum no dia a dia é a prática de atos tipicamente mercantis do comércio para a captação de clientela. Até na forma da publicidade, na forma da cobrança dos honorários. Para você não errar na prova, lembre que tudo que eu visualizo como prática usual do comércio, das empresas, para captação de cliente e para oferta dos seus produtos e serviços, eu, advogado ou sociedade de advogados, não posso praticar. Inúmeros são os exemplos, mas nós podemos pensar num exemplo básico de publicidade. Nós recebemos nas nossas residências, todos os dias, inúmeras correspondências de mala direta, da lavanderia, da pizzaria e assim por diante. E o advogado, então, vem uma questão na prova falando da mala direta. Nós vamos ter uma unidade de estudo específica sobre publicidade. Mas já adiantando, a pergunta pode ser essa. O advogado pode fazer uso da mala direta para a oferta de serviços? Com base nesse princípio da não mercantilização, você já pode responder essa questão. Se eu não posso praticar essas situações típicas do comércio para captar clientes, para ofertar os meus serviços, possivelmente a minha resposta vai ser direcionada para a alternativa que indique a impossibilidade desta mala direta para um público indiscriminado, para a oferta indiscriminada dos serviços. Ok? O próximo princípio e último que nós vamos trabalhar nesta primeira unidade de estudo. Exclusividade. Quando vocês iniciarem a leitura do Estatuto, já vão perceber que existe um dispositivo específico falando que a advocacia tem caráter exclusivo. E por conta disso, ela não pode ser exercida em conjunto com outra atividade. Dizer que a advocacia não pode ser exercida em conjunto com outra atividade já é regra expressa do Estatuto, da Lei 8.906 de 94. Mas, no princípio, nós ampliamos esse entendimento para dizer que a advocacia não pode ser exercida
nem anunciada em conjunto com qualquer outra atividade. Isso não quer dizer que o advogado não possa ter uma outra atividade ou até uma outra profissão. Este princípio quer dizer que, se eu exercer uma outra atividade, e importa dizer que essa atividade tem que ser lícita e digna, esta outra função, esta outra profissão não pode ser exercida nem anunciada no mesmo local físico. Não pode fazer uso dos mesmos veículos de comunicação que eu uso para a advocacia. Exemplo prático e real, avaliado pelo Tribunal de Ética aqui em São Paulo. Duas irmãs, uma é advogada e outra exerce uma profissão na área médica, salvo engano, era fonoaudióloga. Elas tinham um único imóvel, herdado do pai, e pretendiam exercer suas atividades profissionais no mesmo imóvel. Vejam que, por este princípio, nós temos que lembrar que eu, advogada, não posso exercer ou anunciar em conjunto outra atividade por mim mesma. Então, eu sou advogada e sou administradora, sou advogada e sou economista, sou advogada e sou contadora. Eu posso exercer as outras atividades desde que em locais distintos, com cartões distintos, telefones distintos e etc. Nesse exemplo que eu dei, a coisa complica um pouquinho, porque a outra atividade não é exercida pela mesma pessoa, mas por um terceiro, no caso, a irmã da advogada. A resposta do Tribunal de Ética foi que, se houvesse uma separação total neste imóvel, para que ambas exercessem as suas atividades distintamente, com salas de recepção, telefones, secretárias, cartões, tudo separado, com entradas separadas no imóvel, essa situação seria admitida. Tudo isso existe para a proteção do sigilo profissional da nossa atividade de advocacia e também para que se evite, ou ao menos tente minimizar a situação de captação de clientela. O advogado pode exercer outra atividade, desde que respeitadas essas limitações quanto ao local físico e quanto ao anúncio. Nós vamos trabalhar agora questões sobre esse tema, princípios, que foram objeto do exame de ordem, do 10º exame de ordem. As questões que eu separei para vocês são todas muito atualizadas do 9º e do 10º exame de ordem. A questão diz o seguinte: o advogado João, que também é formado em comunicação social, atua nas duas profissões, possuindo uma coluna onde apresenta notícias jurídicas com informações sobre atividades policiais, forenses ou vinculadas ao Ministério Público. Semanalmente inclui nos seus comentários, alguns em forma de poesia, suas alegações forenses e os resultados dos processos sob sua responsabilidade, divulgando com isso o seu trabalho como advogado. À luz das normas estatutárias, assinale a alternativa correta. Meus caros, a questão trata exatamente do princípio da exclusividade que acabamos de trabalhar. O João é advogado e também é formado em comunicação social e utiliza esses recursos da comunicação social e o seu espaço no jornal para divulgar a advocacia, em nítida atuação voltada à oferta de serviços e à captação de clientela. A alternativa correta é a letra B, que diz o seguinte: nos termos das regras que caracterizam as infrações disciplinares, está delineada a de publicação desnecessária e habitual de alegações forenses ou causas pendentes. Em que pese ser esta a alternativa correta, a questão poderia ser um pouco mais aprofundada na sua alternativa e deve ser aprofundada agora na nossa explicação. O fato do advogado João ser advogado e também formado em comunicação social não lhe dá o direito de divulgar as suas ações, o nome dos seus clientes e fazer esta publicação habitual no jornal em que tem
o seu espaço para a coluna semanal. Nós vamos ver, numa unidade de estudo específica, o sigilo profissional. O nome do meu cliente deve estar protegido em todas as situações. Nós vamos ver como isso é feito. Além disso, a participação do advogado em jornais, revistas, televisão também será trabalhada numa unidade específica para falarmos da publicidade, que não pode ser habitual. Na verdade, essa questão, além de trazer o princípio da exclusividade, exigia um conhecimento também sobre a proteção das informações sigilosas e das regras de publicidade. Todos esses temas nós vamos ver aqui no nosso curso de Ética Profissional. Obrigada! Se restou alguma dúvida desta unidade, acesse o campo Dúvidas Frequentes logo aqui abaixo e busque no fax se existe a resposta para o seu questionamento. É rápido e fácil. Não deixe passar qualquer dúvida e se prepare ainda mais para as suas provas. Até logo!